Arquibancada CBN, com Felipe Souza. Uma vez Flamengo. Felipe Souza com a gente aqui hoje. Os flamenguistas estão em êxtase aqui ouvindo o CBN Cotidiano de hoje, né, Johnny? Bom, Johnny Adalberto. Boa tarde. Viu aí, já começou até com o hino do Flamengo. Já virou começou, comemoração. né? Virou comemoração. O Marquinhos tá feliz. Rapaz, se você tivesse visto, na verdade, o nosso WhatsApp aqui na sexta-feira, travou, flamenguista. Galera discutindo quem ia fazer o gol. Acho que ninguém esperava que fosse do Danilo, né? É verdade, isso aí foi uma grande surpresa. Mas o Flamengo é tetracampeão da Libertadores, venceu o Palmeiras por 1-0, vitória mais do que merecida quando a gente trata sobre futebol. Claro, teve uma polêmica de arbitragem que a gente vai falar também, mas o Flamengo foi muito superior ao Palmeiras no estilo de jogo, né? Conseguiu balançar as redes ali. Final, a gente dificilmente vê um jogo bom, bonito, plástico, né? Porque é muito disputado, muitas faltas, né? Muitos lances mais duros, e o Flamengo soube se controlar melhor em meio a tudo isso, Johnny. O gol vem numa cobrança de escanteio do Arrascaeta, tem uma cabeçada do Danilo, que é uma jogada ensaiada. Alguns jogadores fazem um bloqueio para que o jogador possa vir de trás com impulsão, tanto que ele sobe muito alto para conseguir fazer o cabeceio, né, de maneira perfeita, sem chance para o goleiro Carlos Miguel. E pelo lado do Palmeiras, muito pouco futebol. O Palmeiras, que já vinha de 5 jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro, estava dando sinais que o time esfarelava ali na reta final do ano. E quanto ao Flamengo, pra gente ter noção, o Palmeiras não chutou uma bola no gol do goleiro Rossi. Ele não fez nenhuma defesa. Todas as finalizações do Palmeiras ou foram travadas ou foram pra fora. No gol não acertou. Então fica difícil, né? Se o objetivo do esporte é o gol e você não conseguir levar a bola pra lá. O que acontece? O Flamengo estava bloqueando, não permitia o Palmeiras de avançar? Foi essa a estratégia? Pois é, a estratégia do Felipe Luiz foi muito boa. Ele sabia que o Palmeiras ia investir em lançamentos longos, né? O Palmeiras não sai trocando passes, fazendo essa ligação ali direta, curta. Muita bola ligada direto do goleiro. E preparado pro Flaco Lopes fazer a famosa casquinha, Johnny, que é só raspar de cabeça para vir um companheiro. Então o Flamengo nem chegou a marcar tanto essa bola alta, mas marcava a segunda bola. O Palmeiras ganhava a bola aérea, mas quando caía no chão, o Flamengo já recuperava e começava a construir o ataque. Essa foi a tônica do jogo praticamente durante os 90 minutos. O Flamengo criou mais chances, não chances tão claras, mas teve uma bola na trave do Everton Cebolinha e outras melhores chances. Então o Flamengo jogou muito mais bola. E nesse ano, o Flamengo e Palmeiras se enfrentaram 3 vezes. O Flamengo venceu as 3. No Campeonato Brasileiro, 2, sendo uma no Allianz Parque e outra no Maracanã, e agora em Lima, no Peru. Ou seja, o Felipe Luiz entendeu esse time do Abel Ferreira, né, como vencer, e venceu em todas as oportunidades. Então há aí uma superioridade. É claro que a gente teve os melhores times da América do Sul. Eu acho que a final da Libertadores premiou isso, como há muito a gente não via. São sim os 2 melhores, mas entre Flamengo e Palmeiras ainda tem uma distância, e essa distância, apesar do placar magro de 1-0, foi um jogo mais apertado, mas o Flamengo foi ligeiramente superior ao Palmeiras, e isso ficou provado em campo também, merecido o título rubro-negro. E os 2 times investiram tudo que tinham ali em relação ao elenco, os melhores jogadores que eles tinham como opção? Sim, quem tinha força, nenhum dos 2 tinha força máxima, né? O Flamengo, por exemplo, não tinha o Pedro, não teve o Léo Ortiz, mas teve o Danilo, que fez o gol, que entrou na vaga do Léo Ortiz. O Gonzalo Plata foi expulso no jogo contra a LDU, então não pôde jogar. Então o elenco do Flamengo estava muito preparado, né, para isso. O Abel Ferreira tinha ali a maior parte do seu plantel à disposição, fez algumas substituições, enfim, não faltou força de vontade, né, a nenhuma das 2 equipes, mais bola. O Flamengo teve mais bola jogada, mais futebol apresentado contra o Palmeiras. E para não dizer que eu não vou falar de arbitragem, tá, porque essa foi um dos temas mais falados, a gente tem a coluna do Wallace Valente, que destacou que o título veio merecidamente para o Flamengo, mas teve um lance que o juiz errou, né, ali uma falta que o Bruno Fux tinha feito no Arrascaeta, a arbitragem já tinha marcado falta. Só que naquela sequência da partida, a bola não estava mais em disputa. Vem o Pulgar, volante do Flamengo, e acerta ali uma entrada violenta na canela do Bruno Fux, que até sangrou, ele tira a caneleira, estava jorrando sangue, e o árbitro nem foi ao VAR. Era claramente um lance para expulsão, Johnny, assim. Se a gente vê os principais comentaristas de arbitragem do país estão dando aquele lance como expulsão, então foi um erro grave. E a torcida do Flamengo, por outro lado, busca um lance que aconteceu um pouco antes, do jogador Rafael Veiga, que ele dá uma entrada também na canela do Carrascal e ele recebe só cartão amarelo. Então a torcida do Flamengo defende que o juiz teve o mesmo critério, deu cartão amarelo para os 2, não expulsou ninguém. Que era para todo mundo. Que era para todo mundo, ou ser expulso ou
ter amarelo. Mas na minha concepção, eu acho que um lance é um pouco mais grave do que o outro. Então um merecia vermelho e o outro amarelo. Qual? Mas enfim, fica aí no campo da discussão. Qual é mais grave pra você aí? Da entrada do Pulgar, eu acho que merecia o vermelho, e o outro lance do Rafael Veiga merecia amarelo. Mas é isso, é um dos debates em torno dessa grande final, que tá aí desde o último sábado. Mas o fato, né, não impede que o Flamengo jogou mais bola, foi campeão, então é merecido também. O Diego tá reclamando aqui do árbitro, tá? O Diego tá desejando boa tarde, nosso ouvinte, falou vergonhoso o erro que beneficiou o Flamengo. Aí ele tá chamando de VAR Mengo, acredito, fazendo uma analogia É isso, ao a torcida VAR. do Palmeiras tem que ficar na bronca mesmo, né? Ou, até quem não torce pro Palmeiras, mas estava acompanhando o jogo, porque em tempos de VAR, principalmente, é difícil a gente acreditar, entender que o juiz sequer foi no recurso de vídeo assistir ao lance. Ele decidiu tudo isso dentro do gramado, né? Em comunicação, obviamente, com a equipe de vídeo, mas ele não foi lá checar para ver se expulsava ou não. Então eu também acho que é um erro grave, né? De certa forma interferiu até certo ponto. Mas, por exemplo, no ano passado o Atlético Mineiro jogou a final com um jogador a mais desde 12 segundos de jogo, e nem por isso foi campeão, né? Então, assim, é um lance, mas que interfere até certo ponto. Mas a torcida do Palmeiras tem que ficar na bronca mesmo. Se tivesse ganhado, talvez não seria um motivo para reclamação, né? Isso. Esse lance aconteceu com 26 minutos do primeiro tempo. Então é óbvio que a partir dali seria outro jogo, você tendo um a mais. Muita gente falando aqui, o Luiz tá dizendo que, campeão tudo bem, mas fazia tempo que eu não vi um jogo tão feio, nenhum chute no gol ou defesa difícil. É isso, é o que a gente estava falando de final. Geralmente as finais não são jogos muito plásticos. A gente fez o Zona Mista agora há pouco, podcast de esportes da Gazeta, e a gente falou isso. Puxando as últimas 6 finais de Libertadores, não tem nenhuma que foi um grande jogo. A última, entre Botafogo e Atlético Mineiro, o Botafogo ficou com um jogador a menos, o Galo teve mais posse de bola, mas não ameaçou, tanto que tomou 3 gols do Botafogo em jogadas esporádicas, porque o Botafogo também não foi dominante. Anteriormente a gente teve um Fluminense e Boca Juniors, que foi um pouco mais disputado, mas não foi um jogo muito plástico. Os jogadores gostam muito de falar, Johnny, que final não se joga, final se ganha. Porque geralmente é isso, é um jogo que não é bonito, não é plástico, mas que as duas equipes entram com muita disposição e que no final das contas o que vale é levantar o troféu, né? Pra quem chegou nesse Nas ponto. finais normalmente tem muito mais faltas do que durante um campeonato? Sim, muito mais faltas, muito mais cartões também. Palmeiras e Flamengo não são equipes que se notabilizam por terem muitos cartões, muitos de seus jogadores advertidos. E foi totalmente o contrário que aconteceu na final. A gente viu um número de cartões muito maiores para esses jogadores. Então é diferente, é um jogo diferente, sim. A Sara tá falando aqui sobre a fala da Leila, né, do Palmeiras. Eu assisti também algumas entrevistas em diferentes veículos de comunicação. Ela tá dizendo que foi muito boa a fala da Leila. De alguma maneira ela aceitou e assumiu que o problema é do Palmeiras em relação a essa derrota, que tem que fazer dar uma repaginada, disse até em manter as pessoas que estão lá hoje e conversar com elas sobre os reparos que precisam ser feitos. Como é que você enxerga essa vibe aí do Palmeiras e também da presidente do Pois é, do eu acho time? que é um posicionamento muito assertivo e eu acho que ela está alinhada com o técnico Abel Ferreira, porque é um ar de um pouco de decepção para o Palmeiras. O Palmeiras investiu em mais de 700 milhões no seu elenco nessa temporada, completa agora 2 anos, acho que o último título é o título paulista do ano passado. E é muito pouco para o tanto que você investiu, para o tanto que você espera. No Campeonato Brasileiro já ficou 5 pontos atrás do Flamengo, dificilmente vai ser campeão. E na Libertadores você chega para a final e perde também. O próprio Abel Ferreira, ele é um treinador que reclama muito de arbitragem. E na coletiva pós-jogo, ele nem reclamou tanto, ele fez uma declaração simples e falou do seu time mesmo. Dava para perceber que ele estava decepcionado com o nível do trabalho para uma decisão. Que era um time que tem muito potencial, tem grandes jogadores, mas que jogou muito pouco. Que poderia ter sido melhor. Então acho que o discurso no Palmeiras é esse mesmo. A arbitragem prejudicou, talvez tenha prejudicado sim, tá? Que é difícil prever como o jogo correria a partir dali. Mas que o próprio time, quando ele não consegue fazer um chute na direção do gol, ele não está se ajudando para isso, né? Então é hora de repensar um pouco, ver quem fica, quem sai e tentar voltar mais forte aí pro ano que vem. E o flamenguista não dá sossego aqui pro palmeirense. O Marcelinho, que já... Só felicidade. Só felicidade, que já mandou aqui 2 bolinhas, uma vermelha e uma preta, dizendo que o palmeirense hoje, se for mandar áudio, é pra mandar. Se for pra chorar, é pra mandar áudio. É isso, tá certo. Um chora tristeza e o outro comemora. É o esporte, né, Felipe? Brinca, Futebol, é isso, né? É Ano isso que a gente vem tem espera. mais, Ano né? que vem tem mais e vambora. O Dário tá falando sobre a comemoração. Achei interessante, né? Como eu havia falado aqui no programa, pra você também, como foi legal essa comemoração. Parecia Copa do Mundo. Na janela lá de casa eu ouvia o pessoal nos prédios, assim, Exatamente, na janela. né?
Aqui, fogos. que a gente teve muitas concentrações de torcedores, né? A gente acompanhou de perto a torcida do Palmeiras e a torcida do Flamengo, que é muito maior aqui no Espírito Santo que a do Palmeiras, por conta da ligação com os times cariocas. E foi isso que a gente viu, não só na Grande Vitória, mas em todo o estado, né? Os torcedores se reunindo em casas, em bares, era o churrasco ali com a galera, era em um samba, Bonito de ver, né? ou era no seu bar preferido, em regiões como Triângulo, como a Rua da Lama, né? Mais boêmias aqui de Vitória. Então, assim, foi uma festa e é isso mesmo, é a graça. Até pra quem tava trabalhando, o Dário tava trabalhando, disse que comemorou no trabalho, ele é porteiro, tava vendo o jogo na TV da portaria e ele ficou surpreso com o futebol, que ele disse que tem um fator agregador aí. O salão de festas lá do condomínio onde ele trabalha tinha um telão, todo mundo ali vestido com manto rubro-negro, até o síndico, os condôminos, que alguns não se davam muito bem e tal. Nessas horas fica até de lado as brigas do condomínio, né? Nessas horas não tem mais isso. Ele disse que todo mundo estava junto lá e que o futebol conseguiu unir o que às vezes no dia a dia não é tão unido assim. Mais gente mandando mensagem, o Peterson perguntando sobre o lance do Veiga. Era pra VAR, Felipe? Eu acho que era pra VAR, sim. Também. Qual foi esse lance do o Veiga? lance que eu citei, que é antes do lance do Pulgar no Bruno Fux, sim. o Rafael Veiga dá uma entrada que foi imprudente também, raspando ali na canela do Carrascal, uma falta dura, ele tomou cartão amarelo, mas também acho que o juiz poderia ter ido para esse no VAR. Eu não expulsaria, eu manteria o amarelo, mas acho que valia ter ido e também não foi, né? Assim como no outro lance. Tem outro ouvinte também com uma dúvida de arbitragem, vamos rodar, é o Francisco. Ô Johnny, Adalberto. Fala, Francisco. Vergonhoso foi o que fizeram com a Arrascaeta. Mesmo ele no chão, chutaram ele. Covardia e mais as duas faltas outras. Não é que eu estou a favor do que o Pulgar fez, mas também foi 3-1 de faltas. E aí, Felipe? Pois é, esse no mesmo lance, né? Que o Bruno Fux, ele faz a falta no Arrascaeta. E quando o Arrascaeta cai, ele fica meio com a bola travada entre as pernas ali. Então o Bruno Fux chutou a bola, mas também chutou parte do corpo do Arrascaeta ali, né? Então isso também teria que agir também ali. Poderia ser revisto, né? Mas o árbitro, aparentemente, não estava muito afim, né? Deixou o jogo rolar, deixou tudo acontecer. Deixa arder, que vença o melhor. Quase um futebol livre ali. Ô, Felipe, você lembra do seu placar na semana passada no bolão? Eu lembro, eu arrisquei 1-0 Palmeiras, né? Eu errei, eu não ganhei o bolão. Vamos acompanhar agora, Marquito vai colocar pra gente se algum ouvinte acertou esse bolão. Por favor, começa você. Vou começar? Eu acho que vai dar Flamengo e vai ser 2-1 de virada. Ó, vamos seguir agora com o Marquito. Qual é o seu placar, Marquito? 2-1 Flamengo. 2-1 pro Flamengo. 1-1, Flamengo ganha nos pênaltis. Olha quem chegou aqui. Que bonito, que saudade. Felipe Souza, beleza, Felipe? Tudo bom, Johnny? Boa tarde pra você, boa tarde pros nossos ouvintes. Mas fala aí seu placar, Felipe. Acho que vai ficar 1-0 Palmeiras, gol de Andrés Pereira. Alexandro, 3-1 Flamengo. O Marcelo, 3-1 Flamengo também. Dinho, 2-0 Flamengo. Lando, 2-1 Flamengo. E um torcedor do Palmeiras aqui, o Lourenço, 3-0 Palmeiras. Aí. Terminar aqui com o Antônio Carlos, 5-1 pro Palmeiras. Ninguém? Ninguém acertou. Ninguém. Ninguém foi no placar magrinho, no 1-0. Deixa eu explicar. Dentro do placar e do bolão, não. Mas o nosso comentarista José Márcio de Barros, do CBN Investimentos, que tá toda sexta-feira com a gente, ele não participou do bolão, mas ele acertou. É mesmo? Ele até me cobrou aqui, Johnny. O que vai ter de prêmio? Zé Márcio, fico te devendo. Ainda bem que ele já sabe quem arruma o prêmio, né? Ele já joga no Já meu cobrou colo, a mas pessoa certa, né? Ô, Felipe, esse árbitro aí dessa... Era argentino? Não vou me lembrar. Não, né? Não. Porque o Áureo falou, olha, ele era argentino e no campeonato argentino da cintura pra baixo não é falta. Não sei se isso é uma piada. Ele que E ele aproveitou aqui que eu não sou do futebol, aí tá... Agora, olha, tem um ouvinte que não mandou o nome, tá dizendo, fala pros antes deixarem pra chorar na quarta, pra chorar de uma vez só. Ah, na verdade o Robson mandou isso aqui. Isso por que na quarta? Argentino, Dario Humberto Herrera, árbitro argentino. Áureo, tá ligado, certo. hein? Na quarta, porque na quarta-feira a gente tem a 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na verdade, uma rodada que já começou, teve 2 jogos antecipados. Ela é reaberta amanhã com Vasco e Mirassol às 7 da noite, mas o Flamengo joga na quarta-feira contra o Ceará, enquanto isso às 9h30, tá? Jogo na tela da TV Gazeta, enquanto o Palmeiras vai enfrentar o Atlético Mineiro. E a diferença entre os clubes, Johnny, é de 5 pontos. O Flamengo tem 75 e o Palmeiras tem 70. Então uma vitória resolve para o Flamengo.
se o Flamengo nem vencer, se perder a partida, mas o Palmeiras não ganhar, se o Palmeiras empatar, por exemplo, o Flamengo perder, o Flamengo é campeão. Então, assim, o Flamengo está com a mão na taça. E na quarta-feira, o que tudo indica, todas as previsões apontam para que o Flamengo conquiste aí o título do Campeonato Brasileiro mais uma vez. Sexta-feira, um ouvinte aqui, nessa de implicar com os flamenguistas, arrumou uma manobra que o Flamengo perdia no final. Nossa, mas tem que ser uma senhora manobra, tá? O Flamengo tem que perder os 2 jogos e o Palmeiras tem que ganhar os 2 que restam. Vamos fazer o bolão? Dá pra fazer? Bora, vamos lá, próximo vamos lá. jogo, então. Flamengo e Ceará. Flamengo e Ceará na próxima Quarta-feira. quarta-feira, tela da TV Gazeta. 9h30. 9h30, fala o seu placar aí pra gente. 992994297. Adalberto Cordeiro, começa o bolão. 3x1 Flamengo. Estão empolgados. Vinícius Agoto. 3x1 pro Flamengo. Pra mim, 1x0 pro Flamengo. Marquito. 2x0 Flamengo. 2x0 Flamengo. Você, Felipe? 3x0 Flamengo. Será que os nossos ouvintes já mandaram? O programa tá no finalzinho aí, Zagoto. Dá Aqui palpite? tem, ó, 1x0 Ceará. Opa, peraí. Nossa, tá parecendo 1 a 0 um monte agora, gente. Peraí, ó. 3 pro Flamengo, Valmir. Vamos lá. 1x0 pro Flamengo. Do Marco. Osíris também 1x0 pro Flamengo. Marcos, 4x0 pro Flamengo. O outro ouvinte aqui tá apostando 3x0. Quem? 3 pro Flamengo. Tá sem o nome aqui. Vamos ver aqui o nome. Tá como RD. O RD tá apostando 3x0 pro Flamengo. Dinho, 3x1 pro Flamengo. Daniel, 4x1 pro Flamengo. E aí, Já esgotou. foi, esgotou. Já foi. Esgotou. E eu não posso Isso deixar de aí, registrar, ele está ouvindo. José José Márcio de Barros, o craque. 4x0 pro Flamengo, falou assim, anota aí. Vamos trazer ele pra fazer uma participação com vocês. É, aí. isso aí. José Da Márcio botar ele na economia arquibancada pros do CBN campos. agora Vamos também. lá. Obrigado, Felipe. Até semana Valeu, que vem. Johnny. Até mais. Até sexta-feira, Diogo. Sexta-feira. Sexta-feira, Diogo. Semana que vem Ah, tá é longe verdade, ainda. ó. Sexta-feira. Sexta-feira com o sorteio dos grupos da Copa do Mundo. Inclusive, Felipe, com novidade aí na tela da TV Gazeta, Globo Esporte voltando. É isso aí. Em janeiro, vem aí.